Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Estou recebendo aqui hoje um grande amigo, meu líder, meu mentor, empresário na cidade há quase 40 anos, pai do Pedro e da Sara e esposo da Andréia, uma grande pessoa, um grande ser humano. Quero deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Agnaldo Leme. Seja bem-vindo, Agnaldo. Salve, salve, Eduardo. Que alegria estar com você. E me lembrando aqui que nós estamos juntos há mais de 12 anos aí na nossa sociedade, né? Mais de 10 anos, né? E me alegra muito, né, de estar com você, iniciando esse projeto maravilhoso. E eu, na realidade, há 40 anos a gente está no mercado, tenho aprendido muito, tenho sido assim moldado a cada desafio na empresa. E iniciar o podcast com você é uma alegria. Estamos juntos, vamos para cima. E hoje o tema é maravilhoso. Muito bom Verdade. estar com você aqui, Agnaldo. E Bom. principalmente falando de comportamentos, né? Uau. Hoje nós estamos vivendo aí um momento onde as pessoas acabam perdendo essa, essa vontade de mudar comportamento. Então, é importante hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como, né, o que nós podemos fazer para mudar comportamento. Eu queria que você desse aí a sua forma de enxergar, né, a respeito de comportamento, para a gente começar aí um bate-papo onde a gente podemos levar aí, aonde nós vamos levar informações para você que está nos assistindo e que você possa praticar tudo isso, porque aqui tem uma pessoa com muita experiência em comportamento, né? Uma pessoa que tem feito aí grandes trabalhos na cidade, como mentor empresarial, como professor, como líder de uma comunidade também, né? O Agnaldo tem aí Uau. se comportado realmente como alguém que tem uma missão a cumprir. Maravilha. Bom, o tema é incrível, né, gente? Eu até acredito que você deveria compartilhar com alguém o nosso podcast, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para as pessoas, os seus amigos. E o Eduardo tem toda a razão, né, em relação a como é determinante, né, o nosso comportamento. E eu venho, esses anos todos, lidando com pessoas, e eu sou um eterno aprendiz, Eduardo. Eu aprendo com os jovens, aprendo com as crianças, aprendo com os mais velhos. Enfim, eu penso que nós podemos pegar a palavra, eu gosto muito de pegar a palavra e estudar a palavra. Se você pegar comportamento, tem a ver com composição, compor. Né? Eu vou compor relacionamentos. Então, acho que isso é muito forte. Como que você está compondo, né, a sua composição de atributos para relacionar com as pessoas. Isso é poderoso, porque o comportamento tem a ver totalmente com relacionamento, que acredito que nós vamos falar aqui. Então, essa conexão humana define realmente o nosso comportamento. Penso que é um tema extremamente relevante e que traz aí para nós uma oportunidade de, com a nossa experiência, né, a sua experiência grandiosa também, nós podemos trazer algo, como você chama, né, as chaves do comportamento. Isso vai ser poderoso. Agnaldo, e nós vemos aí, né, que comportamentos todas as pessoas têm, mas o nosso objetivo aqui é focar no comportamento positivo, porque os resultados que você busca estão nos comportamentos positivos. As pessoas, todos nós temos comportamentos, mas um consegue atingir seus objetivos e outros não. Agora, a grande pergunta é, né, como que você como líder, como uma pessoa que já está na frente aí, liderando equipes, já formou várias turmas de vendas, já esteve na frente aí de treinamentos, como que você vê a questão comportamental do ser humano? Qual a sua visão, do modo geral, e o que a gente pode passar, quais chaves nós podemos passar hoje para você que está nos assistindo, para que você possa executar aquilo que alguém com experiência está mostrando para você? Eu penso que no comportamento humano, nós vamos, claro, dar ênfase aqui no comportamento positivo. Mas existe o negativo também, né? Não vamos dar ênfase nisso, mas até talvez para você que nos assiste,
identificar se você tem tido um comportamento positivo ou negativo. Então, eu penso que há um buraco negro, né, dentro do comportamento, esse seria um comportamento negativo. E há um céu de brigadeiro, né, um comportamento positivo. Então, nós temos que identificar qual tem sido o seu comportamento. Talvez aqui vai ser um momento até de você refletir e identificar se você tem tido um comportamento positivo ou negativo, né? O seu livro, que eu estou tendo a oportunidade, né, de ler de primeira, esse livro que vai sair, que tem tudo a ver com isso, eu já li 5 capítulos. Né? Aguardem o nosso novo livro, O Poder do Comportamento Positivo. Pois é. Eu estou já até soltando uma pérola aqui. Né? Um spoiler. Um spoiler, né? Então, nós precisamos entender isso. Seu comportamento negativo tem a ver com um buraco negro, que você não sabe exatamente aonde você vai, e o resultado que isso é totalmente prejudicial. E o comportamento positivo, que é exatamente o que nós estamos trabalhando aqui, é céu de brigadeiro. Então, e tem nisso o comportamento ativo e passivo, né, Eduardo? As pessoas ativas, comportamento com resultado. E o comportamento passivo, que naturalmente vai trazer péssimos resultados. Então, assim, lembrando de uma história, né, de alguém que tem comportamento ativo e passivo, tem uma história interessante de dois fazendeiros, e, na realidade, 2 homens que plantam, né? E eles estavam aguardando a chuva para que eles pudessem plantar. E eles foram orar, né? Clamar a Deus para que viesse chuva. A chuva estava atrasada. Só que os 2 estavam orando, um deles decidiu, né, ir lá preparar a terra. Preparar para que a chuva viesse. E qual você é dos 2? Aquele que tem comportamento passivo, vou ficar esperando as coisas acontecerem? Ou um ativo, não, vou fazer a minha parte. Né? Acho nada errado deles de estarem buscando a Deus. Mas 100% Deus, 100% nós. Então, 2 pessoas com o mesmo objetivo, mas um comportamento passivo e um ativo. Então, nós queremos que você identifique hoje, né, Eduardo? E só lembrando, né, que todas as oportunidades estão para quem realmente tem um comportamento ativo. Perfeito. Alguém que inclusive, o grande desafio do ser humano hoje é ter esse comportamento ativo. Lembrando, né, Agnaldo, que o estudo do comportamento, isso vem há muitos e muitos anos atrás. Perfeito. Os grandes filósofos que lá, muito antes de Cristo, já estudavam comportamentos. Exatamente. E o que é comportamento? Só para a gente pontuar isso. É a forma com que as pessoas reagem, são as ações que nós temos quando nós estamos diante de alguns desafios. Esses desafios podem ser interno ou externo. Sim. Ou pode ser alguma coisa que você está passando emocionalmente, ou pode ser o ambiente, pode ser onde você reside. Então, o comportamento é muito daquilo que como você reage. Né? E aí tem aquela dúvida, né, que eu até queria fazer para a gente conversar aqui e passar para você. Muitas pessoas falam o seguinte: bom, as pessoas já nascem assim. E aí outros, né, os cientistas dizem que existe uma questão genética. E outras divisões aí da psicologia dizem o seguinte: não, é uma questão ambiental. É claro que as duas se unem e podem ali, né, formar o caráter de uma pessoa. Mas, na sua visão, Agnaldo, como que você vê essa questão genética ou ambiental? Eu fico com a segunda hipótese, né? Porque na genética, né, daquilo que vem no DNA, ele talvez não traga muito pouco do comportamento humano. Porque o comportamento humano vai depender da cultura, daquilo que eu vou trazer do meu lar, daquilo que a maneira como nos relacionamos com os nossos pais. Então, a composição, como eu tentei dividir aqui, a composição dos nossos relacionamentos tem muito a ver com a nossa origem. Né? A nossa origem vai determinar a nossa cultura. E aí nós teremos crenças, né, limitadoras baseado naquilo que nós aprendemos. Então, nós sabemos
que a criança, até os 6, 7 anos, ela forma o seu caráter. E, junto com isso, um comportamento. Por isso que nós repetimos muitas histórias. As pessoas repetem histórias porque tem o mesmo comportamento dos pais. Que homem que já a mulher não falou assim, já não disse, né? Você está parecendo seu pai. Verdade. Você parece sua mãe. Então, comportamento. Ela está baseando o quê? Exatamente no comportamento do meu pai ou da minha mãe, que eu estou repetindo, replicando aquilo que eu recebi. Tem uma história que diz que dois irmãos que nasceram da mesma família, mesmo pai e mesma mãe, um se formou advogado e o outro foi para o mundo das drogas. E acabou sendo preso, acabou sendo aí encarcerado e passou uma boa parte da vida recluso numa cadeia. Eu te pergunto, vieram dos mesmos pais, mesma genética, e o que faz a diferença? É o que você acabou de dizer, o ambiente. Nós somos fruto do meio. Então, um comportamento inadequado, com certeza, tem uma origem de um ambiente inadequado. Isso pode até ser dentro de casa. Perfeito. Mas esse exemplo que nós citando, que os mesmos filhos dos mesmos pais, um foi um advogado muito bem sucedido e o outro, infelizmente, foi para o mundo do crime. Então, assim, o ambiente faz toda a diferença. Você concorda, Reinaldo? Totalmente. O ambiente define nosso comportamento. Tem de alguns ditados, né? Aí, ditados populares, mas digo quem tu andas, que eu digo quem tu és. Né? Nós somos a média das pessoas que dizem 5 pessoas. Não sei se onde acharam 5, mas é a média das 5 pessoas que nós convivemos. Comportamento. Né? Então, quando dizem, tem algumas coisas impactantes, né? É melhor, como é que eles dizem? É melhor um mau acordo do que uma boa briga. Né? Exatamente. Comportamento. Né? É melhor ser feliz do que ter razão. Comportamento. Então, é fantástico esse tema, gente. Então, realmente, quando você me mandou o tema do livro, eu fiquei vibrando. Falei, uau, né, tem tudo a ver. E você, né, tem trabalhado muito isso, você tem estudado o comportamento humano. Né? Então, assim, isso vem agregar muito à nossa vida, porque muitas pessoas não conseguem identificar exatamente qual o comportamento que ela tem. Ela vive, assim, uma vida desregrada no sentido comportamental, e aí sofre muito com isso, que ela não tem resultados. As pessoas... eu me lembro, eu estive algum tempo agora, onde eu servi o Exército, né? Fizemos 30 anos, já faz algum tempo, 30 anos de Exército. Eu fui, Eduardo, no evento, né? Lá em Jundiaí, eu morei em Jundiaí um tempo, e fomos em um churrasco da galera. Nós, então, tínhamos feito 50 anos, mas alguns dias só atrás. Né? Nem fala, né? Nem fala a idade. E eu fiquei impressionado, porque nós nos reunimos, né? E eu fiquei observando, porque eu também gosto de ver o comportamento das pessoas, até porque eu preciso aprender a me comportar melhor. E a mesma conversa de 30 anos atrás, nós estamos falando a mesma conversa, né? O mesmo papo, o mesmo diálogo, né? As mesmas brincadeiras. Eu falei, cara, que louco. Né? Então, ou seja, as pessoas não evoluíram no comportamento, continuam agindo da mesma forma. No caso lá, nada contra, pessoas maravilhosas, mas falando os mesmos temas, as mesmas coisas, e inclusive bebendo a mesma quantidade que bebia antes. Ou até um pouco mais. Até um pouco mais. Então, assim, as pessoas que estão vivendo ao vento dará, né? Ela não consegue identificar e melhorar, transformar a maneira de agir. E o importante é a gente entender que quando você identifica um padrão de comportamentos e você se propõe realmente a mudar esse padrão, você começa a criar novas perspectivas. Né? Você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Porque a gente encontra muitas pessoas com hábito, com comportamento negativo de reclamação. Nossa, isso é um desafio também. E eu não sei, você que está nos assistindo, eu acredito que você não reclama, né? Então, você não tem esse hábito de reclamar de nada, né? Tem esse dia, inclusive, estamos aí passando por uma onda de calor, está uma delícia, né? Então, a gente não estamos reclamando de nada. Mas é muito comum o brasileiro, né, como um todo,
ter o hábito de reclamação, virou até cultural, até para puxar assunto, né? Você chega para a pessoa, nossa, que calor, que frio, né? Tudo... É impressionante, você sobe o elevador, né? E as pessoas sobem de 5, 10 andares, vai falar exatamente isso, perfeito, você falou, fala de frio, de calor, está chovendo, não tem assunto, um comportamento negativo, né? Tudo vai mal, porque tudo está difícil, porque o governo não sei o quê e tal. É impressionante. E eu tenho até uma experiência, né, de comportamento muito interessante, que chegou uma pessoa lá há algum tempo, ele subiu na sala e disse, olha, cedo, 8 horas da manhã, tinha acabado de fazer meu momento de oração, o cara abre a porta, e eu sentado, ele entra e fala, olha, não dá para trabalhar dessa maneira. O fulano lá mexendo na minha mesa, meu computador, tirou as coisas do lugar, tal. Pô, isso aqui, aquilo, sabe, né? Aí, qual a minha reação? Porque o comportamento tem ação e reação, né? Isso a gente pode trabalhar também. Mas a minha reação, né, na hora, qual seria a sua? Eu vou virar a mesa nesse cara. Né? Mas respiração, né? Oxigênio no cérebro. Eu falei, fulano, pode ir embora para sua casa hoje. Aí ele não esperava a resposta. Né? Eu falei, bem baixinho, né? Porque o cara, quanto mais fala alto, né, mostra a sua falta de controle emocional. Né? Vamos falar um momento também sobre isso, né? Sim. Autonomia emocional. Né? Mas, assim, quanto mais eleva a voz, eu diminuo a minha voz. E eu disse muito calmo para ele, ele levou um susto. Falou, para mim embora, você está me mandando embora? Não, eu falei, hoje você vai para sua casa. E ele ficou assim, pode ir. Ele foi embora. Aí passou, no outro dia ele voltou. Interessante o comportamento. Eu não precisei falar nada. Ele voltou, subiu pela manhã da mesma forma e disse, Aguinaldo, me desculpe. Você sabe, desculpe por quê? Porque ontem eu saí da minha casa brigado com a minha mulher. Né? Um monte de problema e tal. E eu trouxe isso lá para o colega e tal. Bom, você vai lá agora pedir desculpa para o colega, né? E que fica um ensinamento para você. Olha o seu comportamento, né, diante de um colega e você, como vendedor, ia prejudicar totalmente hoje o atendimento com o seu cliente. As pessoas que têm dificuldade no comportamento, a grande maioria delas, se nós formos estudar, você vê que é uma pessoa que não tem habilidade de lidar com situações, uma pessoa que não consegue se conter, ela não consegue organizar os seus pensamentos. Né? Então, assim, tem uma série de situações que nós precisamos trabalhar dentro de nós. E eu vejo assim que essas pessoas mal resolvidas têm dificuldade de encontrar respostas diante de alguma dificuldade no relacionamento. Comportamentos têm a ver com relacionamento, como lidar com esses relacionamentos, tendo um comportamento saudável. Então, pessoas que têm grande facilidade de transferir responsabilidade para os outros. Né? Ela não assume responsabilidades. Então, as pessoas não querem relacionar com elas. A pessoa acaba se isolando muitas vezes porque ela tem dificuldade de buscar um pouco mais de habilidade e melhorar seu comportamento. E eu só gostaria de completar tudo, excelente colocação que você fez. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se nesse exato momento eu abri a sua biblioteca do YouTube, quais vídeos eu irei encontrar que você está assistindo? Se eu for na sua casa e te perguntar, cadê os seus livros que você tem lidos? Quais livros você leu aí nos últimos 12 meses? Abre o Instagram dele. Abre o Instagram. O que você tem acompanhado? O que você tem postado? Então, a grande pergunta é, nós precisamos mudar de patamar, só que o nosso comportamento, o nosso padrão de comportamento não condiz com aquilo que nós estamos buscando. Então, Aguinaldo, assim, na verdade não tem segredo, pessoal. Tempo é opção. Você não pode alegar, eu não tenho tempo. Legal. Eu trabalho o dia todo. Então, você tem a madrugada, que você pode acordar mais cedo, pode dormir mais tarde, dependendo do horário. Hoje está calor, você pode dormir mais tarde. Mas tempo não é desculpa. Não. E o comportamento, ele vem com conhecimento. E conhecimento, ele só vai mudar comportamento quando ele é aplicado. Perfeito, perfeito. Mas se você está nos assistindo, você sabe. O seu comportamento está ligado
ao nível de conhecimento que você tem buscado e aplicado na sua vida. Então, nós somos fruto do meio. Perfeito. E, na realidade, essa aplicação precisa de disciplina, né? Pessoa disciplinada, pessoa comprometida em ser melhor a cada dia. Eu posso ser melhor amanhã do que hoje. Então, a pessoa que busca incansavelmente ser melhor a cada dia. E essa busca, que você falou, questão de disciplina, tem tudo a ver com comportamento, né? E você que está nos assistindo aí, quantas vezes você já começou a ir na academia e desistiu? Quantas vezes você começou a ler um livro e leu só as primeiras páginas e desistiu? Perfeito. Então, muitas vezes, nosso comportamento ele não condiz com aquilo que nós queremos. Porque o comportamento ele só vai ter efeito quando realmente é aplicado. Perfeito. Não existe almoço de graça, como diz, né? Nós temos que pagar um preço. E o comportamento e a disciplina, que você lembrou muito bem, Aguinaldo, tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos, né? Vem somando, né? Com tudo isso, a pessoa precisa ter foco, né? Estar focada naquilo realmente que ela almeja alcançar. Se não tiver foco, uma visão clara do que ela quer, não vai conseguir romper. Dá um spoiler aqui. Opa! E falando nisso, Aguinaldo, eu quero fazer mais uma pergunta aqui para a gente... uma outra chave, né? Que nós estamos entregando para você agora. O autoanálise. E eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Da importância do autoanálise, porque é o princípio de uma mudança de padrão de comportamentos. A gente precisa ser um pouco mais analítico, né? Porque é muito fácil nós analisarmos a vida dos outros, né? Isso é uma das dificuldades também que o ser humano tem, né? Temos um comportamento de analisar muito mais o comportamento dos outros do que o nosso comportamento. Então, essa análise aí tem muito a ver com autoconhecimento, né? Quem realmente eu sou e quem eu quero ser. Eu te pergunto, né, o seu comportamento hoje, ele é o comportamento que você realmente almeja? O que você já aprendeu até hoje de comportamento é suficiente para levar você aonde você realmente quer chegar? Então, eu preciso fazer uma análise. Não, pera lá, os meus relacionamentos estão bem turbulentos. Eu tenho dificuldade de relacionar ou com a família, ou no meu trabalho, ou na escola. Eu tenho dificuldade de me comportar com as pessoas com esse tipo de personalidade, né? A minha ação e reação não tem sido saudável nos meus comportamentos. Essa análise aí é fundamental. E a disposição de mudar, né? Disposição de mudar. Não, eu preciso mudar a minha maneira de me comportar. E para que isso, eu preciso sair da zona de conforto. Zona de conforto comportamental. Isso é muito poderoso. Completando, né? Você já explicou de uma forma muito clara, mas o que é importante, né? O autoanálise parte do princípio que realmente as pessoas querem mudar. E aí vem a questão da humildade, né? Uma pessoa, a mudança parte do princípio da humildade. Quanto mais sei que não sei, né? Como diz, Eterno os aprendiz, filósofos, né? Eterno aprendiz. Então, nós temos que estar constantemente buscando. E o autoanálise é muito interessante porque o que eu tenho observado nesse tempo de estudo do comportamento humano, ele também tem um outro alerta que nós deixamos, que é a questão do conformismo. Uma pessoa conformada, ela não tem capacidade de autoanálise. Se paralisa, né? Exatamente, porque para ela, o momento que ela está vivendo, está tudo bem, né? Só que a gente sempre fala, né, nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, que a zona de conforto é o local mais próximo do abismo. Perfeito. E você falou uma coisa importante, que quem quer mudar de comportamento tem que iniciar de alguma forma. E tem que reconhecer que essa mudança parte do princípio que eu preciso me analisar. E aí a pergunta que nós deixamos para você que está nos assistindo hoje, né? Você já parou para pensar como que está a sua vida? Será que os seus resultados que você está tendo hoje estão satisfatórios ou
o seu comportamento que você está tendo hoje vai te levar até aonde? Exatamente. De que forma? E a gente tem que lembrar, né, Aguinaldo, o mercado hoje, você é um empresário, uma pessoa que contrata pessoas, eu sou empresário, há muito tempo também contrato pessoas, e nós temos que lembrar que a questão comportamental, aliás, as pessoas são contratadas por competência e são dispensadas por Perfeito. comportamentos. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. E eu estava conversando com uma pessoa recentemente agora, até uma pessoa que ela tem uma função no Senai, uma função bem de uma graduação, e ele estava dizendo o seguinte, ele cuida de 120 pessoas, e eles estão levando em consideração hoje não mais a capacidade técnica, mas a capacidade comportamental. Perfeito. E ele disse o seguinte, olha, Eduardo, nós estamos contratando agora, a avaliação é comportamental. Então, você que está nos assistindo e quer buscar um espaço no mercado, pegue essas chaves, comece a agir, comece a trabalhar no seu dia a dia, porque o mercado está sendo preparado para as pessoas que têm um comportamento condizente com aquilo que é necessário para estar sobrevivendo. Perfeito. E eu vejo isso muito, principalmente nos vendedores, o pessoal da área comercial, que nós trabalhamos um bom tempo, né, com a KLA e até hoje você continua. E eu me lembro que nas turmas que nós treinamos, é nítido, né, as pessoas que realmente foram para o curso dispostas para a mentoria, dispostas, você vê como a pessoa mudou o comportamento. Treinamento aí nós fazíamos de 24 semanas, né? Nós víamos as pessoas que realmente queriam, né, transformação, queriam um pouco mais, estavam dispostas a aprender, porque esse é o grande chave. Nós precisamos ter dispostos a virar chave. E não sei se você se lembra, pessoal que a gente teve mais próximo, né? Quantas pessoas você viu claramente que ela mudou o comportamento, exatamente porque ela se abriu, ela se dispôs, ela realmente desejava algo mais. E a gente vê as pessoas hoje que passam anos, elas continuam no mesmo lugar que elas estavam 10 anos atrás, simplesmente, ou porque não quiseram mudar de comportamento. Quantas pessoas nós conhecemos? Você, talvez. Há quanto tempo você está no mesmo emprego, no mesmo local, você continua fazendo as mesmas coisas, e tem muito a ver com o seu comportamento, né, Eduardo? Tem tudo a ver. Inclusive, até pegando esse gancho que você está dizendo aí, não importa o tempo de empresa que você tem. As empresas hoje precisam de pessoas que tenham um comportamento, inclusive algo que você falou, ativo, positivo. Pessoas que têm um compromisso realmente de mudança, de aprender, de fazer com que a função que ele está executando traga resultado para a empresa, traga lucro, porque a empresa não vive de vendas, a empresa não vive de negócio, vive de lucro. Perfeito. Esse lucro tem que ser revertido, tem que ser dividido, inclusive, com os funcionários. Então, o que fica muito claro para nós aqui hoje, Guinaldo, que assim, essa mensagem que nós queremos passar para você é que o comportamento, quando nós temos essa consciência, ele faz toda a diferença na nossa vida. Essa palavra, conscientização, é fantástico que você falou. Ter consciência de qual o meu nível de comportamento, quanto eu tenho habilidade em lidar com comportamento, porque tem a grande questão, Eduardo, nós temos essa autonomia, né, no comportamento pessoal e interpessoal, porque eu tenho que lidar com o comportamento dos outros também, né? Isso é muito sério. E exatamente isso. Quando a gente começa a mudar nosso comportamento, inclusive, a gente começa a incomodar muitas pessoas que não quer que você mude, né? Até porque, de repente, você está tomando uma atitude de levar algo mais a sério e as pessoas, de repente, não estão muito comprometidas com os resultados que elas, de repente, que estavam acontecendo. Então, o que fica, né, claro para a gente, e isso está muito claro no livro também, que nós deixamos muito claro,
Quando nós mudamos nosso comportamento, nós mudamos nossa vida. Perfeito. Isso faz toda a diferença. A mudança de comportamento. E aí aquilo que nós estamos falando, né? Você acabou de relatar muito bem. Onde você está nesse momento? O que você quer? Você quer continuar agindo, né? Ou no mesmo, ganhando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, ou você tem um propósito de mudança de comportamento? Ou você está disposto realmente a investir nessa mudança de comportamento? Perfeito. É interessante, um dado também, um dado não, um exemplo, né? Há algum tempo agora, um funcionário veio, muito engraçado, tem umas experiências que a gente... Ele falou, é o seguinte, tal, olha, eu estou aqui há tantos anos, né, o fulano chegou agora há pouco e tal, a gente está ganhando, estou sabendo que ele está ganhando praticamente o mesmo valor e tal. Queria ver, a gente, possibilidade de ganhar mais e tal. Falei, eu acho perfeito a sua colocação, muito bom. A minha pergunta é, o que você vai fazer a mais para a empresa poder te pagar? Né? Porque o que você está disposto a fazer, que comportamento você vai criar, né, na sua atividade para ter mais resultado para a empresa? Eu não tinha pensado nisso. Bom, se você não pensou nisso, não tem como pensar no seu valor que você quer a mais. Né? Então, pensa no que você pode mudar no seu comportamento, que a gente pode pensar em mudar o seu salário. Não existe almoço de graça. É o que você falou há pouco, né? Não tem. Carro não anda sem combustível, né? E nós precisamos realmente entender que o seu comportamento na empresa que você trabalha, fazer, porque aquela velha chavão, né? As pessoas não fazem, hoje, infelizmente, nem o que está combinado. Imagine mais que o combinado. E as pessoas que fazem mais combinado têm um comportamento adequado e que, naturalmente, vão ser reconhecidas, e esse comportamento positivo vai trazer resultados para ela, resultados onde ela vai ampliar o seu ganho, ela vai começar a ter mais oportunidades. Né, Eduardo? Exatamente. E só para a gente, mais uma pergunta aqui, uma pessoa está perguntando que veio de uma família muito simples, muito humilde, e que não teve oportunidade de mudar seu comportamento, até porque essa família tradicional acabou podando em muitas coisas e criou ali crenças, barreiras que hoje têm impedido assim de buscar grandes resultados na vida dela. Então aí a pergunta é como eu faço para poder romper, né, para poder mudar essa situação vindo de uma família e que na verdade a história que é dela, eu acredito que é muito comum, né, de muitas pessoas que não teve oportunidade, não teve ajuda dos pais, não teve ninguém para poder incentivar. Então a pergunta é como eu faço para poder mudar meu comportamento, mudar minha mente para poder alcançar os meus sonhos, aquilo que eu desejo para a minha vida. Olha, assim, em linhas gerais, eu acredito que, primeiro, o que você falou, mudar a mente, né? Eu preciso desconectar aí, né? Cortar o cordão umbilical comportamental da minha família. Já um ponto positivo aí, ela identifica que a família tinha comportamentos que não fazem ela crescer. Então, isso já é um bom sinal. Então, eu preciso desconectar, né, emocionalmente e o meu comportamento familiar que trouxe, talvez não trouxe o resultado que você almeja. Mas tem muito a ver, Eduardo, a gente podia talvez até depois abrir aí um outro momento, mas uma das chaves poderosas do comportamento é nós entendemos de emoção, de sentimento. Está, né? Tudo conectado. As pessoas hoje têm um comportamento, às vezes, inadequado, porque tem um sentimento, né? As pessoas que falam pelo estômago. Tem muita gente hoje falando pelo estômago. Isso é um comportamento inadequado. Né? E talvez, né, a nossa ouvinte aí, ela traz, né, uma bagagem emocional e que prejudica o comportamento. Então, muito cuidado, né, muito cuidado. Uma chave poderosa do comportamento, não fale pelo estômago. E é um assunto muito interessante que vai servir para um outro momento, né? Nosso tempo já está quase no final. A questão emocional faz toda a diferença. Perfeito. A vitimização, uma pessoa que se sente vítima da sociedade, vítima das oportunidades, ela tem dificuldade para autoavaliação.
Porque ela sempre vai entender, né, que ela não teve oportunidade, que o mundo não deu oportunidade. E só para lembrar você que está nos assistindo aí, o mundo não vai te dar oportunidade nunca. Todas as oportunidades que eu consegui foi buscando e com certeza Com certeza. o Aguinaldo também. Nós buscamos junto, inclusive, muitas delas, a formação de coaches. Nós somos coaches formados pela SLAC. Sim. Então, nós temos aí oportunidades que buscamos. Então, assim, não existe almoço de graça. Novamente, que vou repetir isso, até porque é muito importante a gente entender para responder aqui. A mudança de comportamento vem da autoconsciência, né? Então, Perfeito. você falou, se a pessoa já está consciente que não teve, então fica fácil para você ir buscar, para você ter oportunidade aí de correr atrás dessas mudanças que vão acontecer. É um provérbio, né, que diz assim como imagina a sua alma, assim é. Então, você define, você decide, né? A sua decisão é fundamental, né? Algumas chaves que nós estamos trazendo aqui vai depender da sua decisão de aplicá-la ou não. Quando o Eduardo fala que não tem almoço de graça, é porque muitos investimentos foram feitos, né, para que nós pudéssemos ter um comportamento um pouco melhor hoje. E investimento exatamente para que eu possa ter um melhor comportamento. Enquanto você está disposto a investir, né, em leitura, como ele disse, em acompanhar um podcast como esse, né, e trazer alguma chave, e isso é importante, eu despertar o interesse em melhorar a cada dia mais. E bom lembrar, né, que nós já estamos chegando aqui no nosso tempo, né, final. Sim. Queremos agora deixar para você aí o que é importante para você ter a consciência do seu comportamento. Primeiro, né, eu quero fazer minhas considerações aqui, que primeiro você tem que ter a autoconsciência. Então, eu Perfeito. preciso mudar. E eu quero deixar aqui uma dica preciosa para você, que vai mudar, e vai ser um outro tema, de um outro podcast que nós vamos falar sobre gratidão. Uau, essa palavra é muito forte. Gratidão, que é um tema do livro, inclusive, um capítulo do livro, nós vamos falar um capítulo exclusivo sobre ele. Mas vou adiantar já para você, se você realmente quer iniciar um processo de mudança, comece a ver o mundo de uma forma diferente. Perfeito. Pare de assistir jornal, pare de falar coisas negativas e agradeça mais. Perfeito. A palavra tem poder, né? Nós sabemos disso. Então, quanto você é negativo, você atrai coisa negativa e você positivo vai atrair também. Mas uma das coisas importantes que você fala também no seu livro, que eu estou lendo, né? Vou ter a oportunidade de fazer o prefácio do livro, né? Uma honra. Gratidão é minha, né? Mas os hábitos, né? Não espere o momento perfeito. Você usa também esse termo lá. E o grande gesto que você pode ter a partir de hoje é exatamente não só sair da zona de conforto, mas mudar os hábitos. Aí você coloca lá, inclusive, um dado, não me lembro agora, da quantidade de dias que você precisa para fazer de um comportamento um hábito. 61 dias. 61 dias, né? 61 dias. Você viu que eu li, né? Lembrava quantos dias eram. Mas olha como é forte isso. Eu preciso, então, mudar meu mindset, eu preciso começar a mudar o comportamento a partir do momento que eu seja sistemático, que eu seja disciplinado, que eu possa estar focado. Então, para mudar hábito, eu preciso mudar a minha mente e, naturalmente, vai mudar meu comportamento. Sabe de uma coisa importante também? Nós queremos esperar o momento certo. Queremos esperar quando eu conseguir um emprego bom, quando eu ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não existe momento certo. O momento certo é agora. Exatamente. Se você acredita realmente, é agora. Inclusive, eu quero trazer só uma passagem da Bíblia que eu gosto muito como livro de princípios, né? Em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 4, fala o seguinte: aquele que fica esperando o vento nunca vai colher, nunca vai plantar e muito menos colher. E tem muitas pessoas que não mudam seus comportamentos porque ficam esperando o vento. E o dia nunca vai chegar, né? Esse dia, então, quando acontecer isso, eu vou fazer.
Comece agora. Se você realmente tem um propósito de mudança de patamar, se você quer buscar algo a mais para a sua vida, que é de direito seu, é claro, comece agora essa mudança. Você falou de um texto, mas tem um chavão também. Não, se Deus quiser, eu vou conseguir. Não, Deus quer. Precisa ver quanto você quer, né? E a gente transfere para Deus a responsabilidade, né? É um chavão, né? Deus não tem nada a ver com isso, tá, gente? Nós precisamos começar a agir, né? Sem esperar o vento. Muito bem, Guinaldo, eu quero agradecer imensamente a sua presença, seu tempo é precioso. É uma alegria muito grande aqui recebê-lo nos nossos estúdios, né? E ter a oportunidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento, que tem tanto conhecimento aqui dentro, gente, que esse homem tem um poço de conhecimento. Sou eterno aprendiz. E tem muito, né, para nos ensinar. Então, muito obrigado. Que realmente nós possamos aí cumprir essa missão de levar a você uma oportunidade de entender a importância de uma pequena mudança diária. Exatamente. Então, se você começar a fazer uma pequena mudança todos os dias, você vai chegar a grandes mudanças. Eu acredito que a prática diária, né, da escuta ativa, né? Então, nós temos que ser muito mais ouvintes, né? Como diz, é um texto também maravilhoso, né? Bom, pronto para ouvir e tardio para falar. E também tardio para se irar, né? Então, o nosso comportamento tem tudo a ver com isso também. Mas eu que sou grato, Eduardo, pela oportunidade. Parabéns, eu estou lendo o seu livro. Realmente tem sido maravilhoso a experiência que você tem contado, a sua capacidade de interpretação, de comportamento, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Nós vamos aprender muito com o seu livro. Muito bem. A você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo com alguém que realmente você acha que precisa mudar o comportamento. É claro, né? Primeiro sou eu, depois eu compartilho com as pessoas. Curte o nosso canal, compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo episódio. Até mais, muito obrigado pela sua audiência.